Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo final. Nesse vídeo a gente vai estar falando aqui ainda sobre arquivos em C#. Então não se esqueçam de importar o system.io, tá? O system.io. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre file stream, que é outra forma de se trabalhar com arquivos em C#. Então, para recapitular, vamos criar aqui um stream writer, ok? Vamos chamar de escritor, ok? E vocês podem ver que um dos argumentos, uma das sobrecargas é o stream, tá? E a gente vai criar esse objeto nesse vídeo, tá? Para que a gente possa trabalhar com essa opção em C#. Então vamos criar aqui um file stream, ok? Vamos criar aqui um file stream. Vou só posicionar aqui, pessoal, o código. Só indentar aqui, vamos começar do começo, né? Para ficar bem indentado. File stream, vamos chamar de fluxo igual a new file stream. Existem várias sobrecargas, tá? Eu vou mostrar a vocês as ordens das sobrecargas, lembrando que as sobrecargas precisam estar na ordem certa, senão vocês vão ter um erro ou uma exceção. Então o primeiro argumento é o nome do arquivo. Vamos chamar isso aqui de arquivo 11.txt. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o file mode, o modo do arquivo, tá? A gente vai criar um arquivo, vamos usar o modo .create, né? Criar. O terceiro argumento, nesse caso, vai ser o file access, que vai ser o acesso do arquivo. E a gente vai estar usando esse arquivo para escrever, então a gente vai usar o write, tá? Existe outro argumento que é o share, mas a gente não vai falar sobre esse nesse vídeo. Então a gente criou nosso fluxo, tá? Nosso objeto file stream. Agora a gente vai criar nosso stream writer. Vamos chamar de escritor, que vai ser igual a new stream writer. Vamos passar aqui fluxo, tá? Então isso é tudo que a gente precisa fazer para ter acesso a essas duas classes que vão trabalhar em conjunto. Então o file stream ele trabalha em baixo nível, tá? Ele funciona também para qualquer tipo de arquivo em C# que vocês quiserem trabalhar. Vocês vão estar basicamente utilizando essa classe ou a classe base, que é a classe stream, que a gente vai falar mais adiante. Só que aqui a gente está utilizando essa classe para poder trabalhar com arquivo de texto, tá? E isso facilita bastante, principalmente algumas questões. Mas vocês podem ver aí, pelo que vocês já viram nos vídeos anteriores, qual seria mais fácil para vocês trabalhar com arquivo de texto. Então vamos continuar aqui escrevendo algumas linhas para esse arquivo, né? Vamos ao writeLine, uma linha, tá? Uma linha, ponto, escritor, ponto, writeLine, outra linha. Apenas para demonstrar a vocês aí como é feito. Então, para finalizar, a gente precisa fechar, né? Vamos fechar primeiro o escritor, para que a gente possa ter acesso ao arquivo no bloco de notas. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai criar os dois objetos, vamos escrever algum texto e vamos fechá-los ou liberar esses objetos para que a gente possa ter acesso ao arquivo. Então, vamos executar e a gente vai ver aqui que a gente criou aqui um arquivo. Não coloquei arquivo 11, mas bacana. Então a gente escreveu isso nesse arquivo. Então vamos voltar aqui, agora vamos passar para a segunda parte desse vídeo, tá? Que vai ser um pouco diferente. A gente vai criar aqui um file stream. Vamos chamar aqui de fluxo novamente. Vai ser a mesma coisa, vamos chamar de arquivo 11b.txt. File mode.create e file access.write. Como eu falei a vocês, essa biblioteca é de baixo nível, tá? E para trabalhar, na verdade, essa classe, ela funciona em baixo nível. E para trabalhar com baixo nível, a gente vai trabalhar com bytes. Existem várias formas de se trabalhar com bytes, mas eu vou mostrar a forma mais geral, tá? Que não é a forma que é otimizada, mas para trabalhar com alguns arrays pequenos, tá? Com texto pequenos, a gente consegue utilizar sem nenhum problema. Então vamos criar um byte array aqui, pessoal. Vamos chamar de texto, né? Texto, que vai ser igual a encoding.tf8.getBytes algum texto
em bytes. Vamos fazer exatamente isso. E para trabalhar com baixo nível, a gente vai escrever esse texto, tá? Esse byte array nesse arquivo. Então a gente vai chamar aqui fluxo.write. O primeiro argumento, como vocês podem ver aqui, é um byte array, vai ser nosso array texto, tá? A gente vai passar esse array. E a gente pode passar alguns índices de quantos bytes a gente quer escrever nesse arquivo. Eu quero escrever todos os bytes desse array, então vou começar do zero. Aqui é o primeiro índice do array. Vamos chamar aqui texto.length, que vai retornar o tamanho total do array, fazendo com que a gente escreva tudo o que existe nesse byte array nesse arquivo. Para finalizar, vamos fechar esse fluxo.close, né? Para finalizar esse processo, vamos executar. E vocês vão ver aqui na pasta que a gente tem aqui o 11b, a gente tem aqui algum texto em bytes. Mas digamos que eu não quero escrever todo o texto, quero escrever apenas uma porção, né? Isso aqui também pode ser utilizado dentro de um loop, tá? Então a questão de a gente trabalhar com baixo nível é que a gente tem total controle sobre os bytes que a gente está trabalhando. Então digamos que eu quero escrever apenas 4 bytes ou 6 bytes, que são no caso 6 caracteres, porque a codificação UTF-8 utiliza um caractere por byte, né? Um byte por caractere. Vamos executar e a gente vai ver que agora a gente tem apenas 6 caracteres. Se a gente abrir esse arquivo, tá? Como vocês podem ver aí, a gente tem exatamente 6 caracteres. Aqui, como vocês podem ver abaixo, 6 bytes, tá? Então, basicamente é assim que a gente pode trabalhar com baixo nível em texto, né? A gente também pode utilizar o file stream para trabalhar com outros tipos de arquivos, mas a gente vai ver isso mais adiante. Agora vamos para a última parte desse vídeo, tá? Que é trabalhando sobre a diretiva using, onde a gente vai tentar mostrar para vocês uma forma um pouco mais interessante de se trabalhar com streams em C#, tá? Então, o using, que vocês vão fazer da seguinte forma, vocês vão digitar using, abrir parênteses, vamos criar um objeto aqui, FileStream, vamos chamar de fluxo, que vai ser igual o fluxo, arquivo 11c.txt, filemode.create e fileaccess.write, tá? Vocês vão fechar utilizando 2 parênteses, tá? Vocês vão abrir parênteses e fechar usando 2 parênteses. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar outra diretiva aqui, que vai ser para o StreamWriter. StreamWriter, escritor, igual a new StreamWriter, fluxo. Essa variável fluxo, ela fica disponível, como vocês podem ver. E a gente aqui abre e fecha chaves. Então, qualquer código que a gente usar dentro dessas chaves vai ser liberado automaticamente, fazendo com que nosso código seja um pouco mais limpo, tá? E a gente não cometa o erro de não fechar esse objeto. Então, em várias circunstâncias, é interessante utilizar essa funcionalidade, lembrando que nem todo objeto em C# suporta essa funcionalidade. É uma função que é suportada por muitas classes do .NET padrão, mas nem todas funcionam. Essas aqui funcionam, tá? Essas duas classes funcionam. Então a gente pode fazer escritor.writeLine linha em using. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos escrever aqui escritor.writeLine linha usando dispose, ok? Então a gente fez isso. E como eu falei anteriormente, a gente não precisa chamar o fluxo.close, né, para fechar esse objeto, e o escritor.close para fechar esse objeto. Isso aqui tudo é feito automaticamente dentro do .NET Framework. Vamos executar e a gente não vai ter nenhum erro. Vamos voltar para pasta e vocês vão ver que a gente fez exatamente isso. Então existem várias questões de performance, tá? E segurança. Isso aqui é interessante porque vocês vão se livrar da questão de ter que fechar esses arquivos. Vai ser tudo feito automaticamente. Então isso aqui geralmente
é um pouco mais eficiente dessa questão de manutenção, tá? Então, beleza, pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e foi!